Olá, turminha. Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa temática morte. Hoje falaremos sobre a condução do paciente em óbito. Eu trouxe para começar um texto de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, vocês devem conhecer. E vou ler para vocês. Morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Eu trouxe esse texto aqui para que vocês façam reflexões acerca da morte, né? A morte que pode acontecer conosco, mas principalmente a morte que acontece com os nossos pacientes. Nós fazemos enfermagem com o intuito de ajudar que as pessoas conquistem condições melhores de vida e de saúde. Nós cuidamos da vida e da saúde das pessoas, né? Não temos em mente que a morte possa ser um evento corriqueiro na nossa vida. Nós queremos ao contrário, né? Então eu gostaria que vocês a partir de agora fizessem reflexões acerca disso, né? Como é que eu vou lidar com a morte do meu paciente, né? Não é uma situação muito fácil emocionalmente e também não é fisicamente, quando a gente tem que realizar o cuidado do corpo após a morte. Então, a partir de agora, façam essas reflexões, certo? Então vamos lá, o que é morte? Morte a gente chama de óbito, é o falecimento do nosso paciente, é quando cessa todas as atividades corporais, não tem sinais vitais, mas morte no Brasil é quando não existe fluxo cerebral. Então a gente considera morte, legalmente no Brasil, a morte encefálica. E aí, a partir desse momento, nós realizamos o cuidado com o corpo após a morte para entregá-lo para os familiares. Eu trouxe aqui uma curiosidade para vocês, acho que vocês já ouviram falar naquele jargão, olha, essa pessoa foi salva pelo gongo. O que será que significa isso? Então, antigamente, algumas pessoas foram enterradas vivas porque tinham o mal cataléptico, né? Ou a catalepsia patológica, que é quando a pessoa ela está consciente, mas ela não tem nenhum movimento e nenhum controle sobre o corpo, inclusive ela acaba tendo alguma rigidez, como a rigidez muito próxima da rigidez cadavérica, né? E aí, por conta dessas condições, naquela época, né, por não haver equipamentos que pudessem identificar batimento cardíaco, respiratório, essas pessoas eram enterradas. Como algumas pessoas acabavam recobrando, né, a consciência e acabavam já enterradas batendo no caixão e revirando, eram encontradas depois mortas viradas de bruço, uma coisa bem mórbida, né? Aí decidiu-se na Inglaterra que os mortos seriam enterrados com uma corda, segurando presa na mão, e que se acaso ele acordasse da morte, ele poderia bater o sino e ele seria desenterrado, né? Então por isso que saiu, bateu o gongo, né? Saiu essa frase aí, salvo pelo gongo. Bem mórbido, né, gente? Bom, nós temos uma legislação aqui do nosso exercício profissional, a nossa Lei 7.498 de 86, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem, dos técnicos e auxiliares de enfermagem, parteiras também. E aqui nessa lei, no artigo 11, diz que é uma atividade do preparo do corpo após a morte do auxiliar de enfermagem. Tá? Então, para procedimentos após morte, está lá no nosso parágrafo 8, dizendo que é do profissional auxiliar de enfermagem fazer esse preparo do corpo. Eu digo para vocês o seguinte, que é importante que todos nós tenhamos, enfermeiros, né, tenhamos essa experiência e apoiemos a nossa equipe nesse procedimento, que é um procedimento muitas vezes muito difícil de se realizar. Tá? Então, tenham em mente que mesmo descrito que é um procedimento do auxiliar, né, que a gente delega para o auxiliar, é muito importante que você, enfermeiro, dê apoio para a sua equipe. Tá? No nosso código de ética também, o 564 de 2017, na seção 1, onde tem a relação com as pessoas, família e coletividade, fala aqui no artigo 19 que a gente precisa respeitar pudor, privacidade e intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, o que inclui a morte também. Então, nada de piadinhas quando estiver preparando um corpo após sua morte. Outra questão importante é definir algumas questões diferenciais. Primeiro, morte aparente
é aquela morte que você olha para a pessoa e você acha que ela está morta, mas de fato ela não está. Então a catalepsia é um bom exemplo disso, né? Você olha para a pessoa, ela não tem movimentos, às vezes apresenta até uma rigidez cadavérica, mas é apenas uma morte aparente, tá? É um estado muito próximo e similar à morte, mas não é morte. Morte clínica é quando há parada cardiorrespiratória. Morte cerebral é quando há uma lesão irreversível no tronco encefálico do paciente. Essa lesão irreversível não permite que exista fluxo para o cérebro, então a gente considera fluxo de sangue, né? A gente considera no Brasil esse tipo, né? Esse conceito de morte. E a morte real é quando existe a cascata de morte celular no organismo do paciente. Então, mais ou menos 8 horas após a parada cardiorrespiratória, o paciente vai evoluir com a morte real. Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, um exemplo de uma cintilografia cerebral, um SPECT, né, que é um exame que se faz para avaliar a circulação sanguínea do cérebro. A gente vê aqui à direita um paciente que tem fluxo cerebral e à esquerda um paciente sem fluxo cerebral. Então existe aqui no tronco cerebral do paciente uma lesão que impede que exista o fluxo no cérebro. E aí nesse caso a gente considera então a morte encefálica. Aí, para essas questões, tem alguns testes que são feitos e que eu vou explicar dentro de um protocolo para vocês, mas os médicos, o intensivista, o neurologista, eles realizam um exame clínico com base nesses exames aqui. Então, vai avaliar se as pupilas respondem à luz, se o olho do paciente se movimenta com a movimentação da cabeça, se ele encostando um algodão, uma gaze próximo à pálpebra, se existe reflexo de piscar, se por um acaso injetando um soro fisiológico na orelha, ele no canal auditivo externo, ele apresenta um movimento de nistagmo, que é um tremor do olho, né? E também o teste de apneia. Então, gente, aqui para vocês entenderem melhor, depois se vocês quiserem eu posso passar esse material. Quando a gente tem que entender isso, é bem importante, quando que é entrado, quando que é feito, né, e determinada a entrada de um protocolo de morte encefálica. Primeiramente, tem que se assegurar que as causas reversíveis, né, de não funcionamento adequado do fluxo cerebral, elas tenham sido excluídas, né? Então, se o paciente está em sedação, é importante que essa sedação seja retirada. Se ele tem um distúrbio metabólico, que faz com que ele tenha alguma alteração da circulação cerebral, isso precisa ser retirado, tá? Outra questão importante, ele tem que estar com Glasgow 3, tem que estar com a ventilação artificial ou mecânica e deve ter uma lesão no tronco cerebral. Mais uma questão importante é que os testes feitos com paciente, exames de imagem, demonstrem que ele tem aí uma possível morte encefálica. Geralmente são 2 exames clínicos, um teste de apneia e exames complementares tipo SPECT, né, que é a cintilografia cerebral. Aqui estão os testes, né, que eu falei para vocês, de reação pupilar, de piscadela, né, de piscar quando coloca lá um algodão, uma gaze próximo ao olho, ao reflexo do olho de boneca, né, o reflexo da tosse, quando movimenta o tubo orotraqueal e o paciente acaba tossindo, o reflexo da apneia, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, e o reflexo vestíbulo calórico. O teste da apneia, e que é importante que vocês saibam como é que funciona, ele funciona da seguinte maneira, pessoal. O paciente ele tem que ser colocado em apneia com a interrupção da ventilação mecânica, tá? Isso é um teste que se faz. Então, primeiramente, o que a gente faz é oxigenar o paciente com oxigênio a 100% por 10 minutos, para você garantir o máximo de saturação que ele possa ter antes de você começar a fazer o teste. Coleta-se uma gasometria, né, e essa gasometria ela deve demonstrar que existe uma hiperóxia, né, que é um PCO2 entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Aí se desconecta o ventilador e se insere um catéterzinho de oxigênio com fluxo de oxigênio de 6 a 8 litros por minuto na traqueia, até a traqueia, né, até a carina
paciente esse catéterzinho de O2 para dar um mínimo aí de oxigenação, porque esse catéter não é suficiente para expandir o tórax do paciente, apenas para ter um mínimo de oxigenação. E aí você vai observar se o paciente tem ou não tem uma movimentação torácica, né? Isso a gente faz durante mais ou menos 10 minutos. Depois desses 10 minutos, coleta-se novamente uma gasometria arterial do paciente, e ela deve demonstrar uma PCO2 igual ou acima de 55 milímetros de mercúrio. E aí, reconecta o paciente à ventilação mecânica. Então, esse é um dos testes que se faz. Como que é o fluxo, para vocês entenderem? Então, o paciente está lá na UTI e ele é detectado como um possível doador de órgãos. Daí vai entrar, então, no protocolo de morte encefálica. Para que ele seja identificado como um possível doador, e aí a gente tem que ter essas questões em mente, ele tem que estar com Glasgow 3, tem que estar sem sedação e bloqueador neuromuscular, não pode ter hipotermia, distúrbio metabólico, a causa do coma tem que ser conhecida, e aí tem que ter um período mínimo de 6 horas em observação no ambiente hospitalar após a instalação da lesão encefálica. Tá? Essas são pré-condições. Se ele não tem essas condições, não pode entrar com protocolo de morte encefálica. Se ele tem, mantém esse paciente hemodinamicamente estável e entra com o protocolo de morte encefálica, e os intensivistas começam então o primeiro exame, tá? Que vai se repetir 6 horas depois, se for adulto. Tá? E ele vai ficar aí se repetindo por 2, 3 vezes, vai depender do protocolo da instituição. Tá? Crianças bem pequenininhas, menores aí de 2 anos, ficam com protocolo de 48 horas, de 7 dias a 2 meses, né, com um protocolo de 48 horas de teste de morte encefálica, de 2 meses a 1 ano incompleto, 24 horas de protocolo, 1 ano e 2 anos, 1 ano a 2 anos incompletos de 12 horas e acima de 2 anos de 6 horas. Tá? E aí, pessoal, a gente comunica os familiares e comunica a central de transplante de órgãos para que ela fique atenta aí que já iniciamos na unidade um protocolo de morte encefálica, isso é bem importante. É feito então depois do exame clínico um teste de apneia, da maneira como eu expliquei para vocês, e depois desse teste de apneia, o segundo exame clínico e também para verificar, né, essa morte encefálica, um exame de imagem, que pode ser uma cintilografia. Depois, feitos 2 exames clínicos, né, de morte encefálica, mais o teste de apneia e exame complementar, é registrado o óbito do paciente. E aí é feita a avaliação das condições para óbito. Se o paciente não for elegível, acabou, protocolo de morte encefálica, não se fala mais nisso. Se ele for elegível, é avisado a família pode aceitar ou não. Se a família recusar, acabou o protocolo de morte encefálica, a gente avisa a central de órgãos que a família não autorizou e pronto, entrega o corpo para a família tamponado direitinho. Se a família autorizar, a gente começa a enviar a documentação, avisa a central que virá para a instituição para preparar o corpo para retirada e retirada dos órgãos. Aí a gente entrega depois disso o corpo para a família. Tá? Eu queria mostrar para vocês aqui, às vezes a família ela fica muito indecisa porque o paciente ele tem algumas movimentações. O sinal de Lázaro é um sinal muito complexo aí que acaba gerando um problema sério para a gente, porque o paciente ele tem movimentação e a família acaba achando que é uma resposta de vida, mas não é, é apenas um reflexo, e eu gostaria de mostrá-lo para vocês, tá? Deem uma olhadinha aqui, ó. Estimulação da dor, né? Da articulação temporomandibular, do externo, e o paciente não tem resposta. Se movimentar a cabeça, né, o tronco, ele movimenta, então é apenas um reflexo isso, tá? É um reflexo medular. Bom, a gente continua agora na nossa próxima parte da aula, tá? Vamos encerrar aqui. Até já já.